Olá, eu me chamo Ítalo Damasceno e sou escritor de O Falso Francês. Eu estou aqui a convite da Denise Freire para dividir com vocês um pouco do meu processo criativo na concepção do meu livro. Eu acho bom, para começar, eu apresentar o Falso Francês para vocês. O Falso Francês é um e-book, é o meu primeiro livro, e ele é uma novela literária. Se você lembra das aulas de literatura, a novela literária é aquela entre o conto e o romance, tanto em relação à extensão quanto em relação à complexidade de trama. Dois ótimos exemplos para eu te dar, para você saber do que é que eu estou falando, são O Alienista, do Machado de Assis, e A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Inclusive, essas duas novelas foram muito influentes na criação de O Falso Francês. O Falso Francês é uma história que se passa em 1849, na fictícia cidade de São Félix do Morro Alto, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. João Manuel é um jovem de uns 19 anos e ele sonha em escrever um folhetim para o jornal da sua cidade. Quando ele procura o seu tista, o dono do jornal, ele recebe como resposta um grandíssimo não, porque ele diz que, em primeiro lugar, o João Manuel é um brasileiro que nunca chegou a ir à Europa. Então, o que um brasileiro vai saber de escrever uma história em capítulos? Além disso, o jornal dele só publica os maiores folhetinistas europeus, todos franceses inclusive. E se, por acaso, o João Manuel tivesse um livro, um folhetim em francês, e ele pudesse traduzir, aí sim ele compraria a história do João. É daí que o nosso protagonista tem uma ideia. Bom, a ideia original de O Falso Francês me veio durante a leitura do livro Folhetim, uma história. Ele é uma pesquisa acadêmica que ele busca contar a história dos folhetins, desde a sua criação, lá no século XIX, na França, até mais ou menos na época das telenovelas, que são as filhas diretas do folhetim. E lá, nesse livro, logo no começo, trazia um capítulo muito interessante que dizia que no mundo inteiro, as novelas que faziam mais sucesso eram as que vinham logo embaixo, traduzido do francês. E que os jornais colocavam isso, mesmo que eles não tivessem vindo da França. Porque, na época, a cultura hegemônica era francesa, logo, eles usavam disso para vender mais jornal. E foi aí que me veio a ideia de um rapaz que queria ter uma oportunidade, mas que, por conta de não ser francês, não tem. E aí ele tem essa ideia de usar desse subterfúgio para poder fazer, para poder realizar o seu grande sonho, que era escrever um folhetim. Bom, quando eu quis escrever o livro, até então eu não tinha muito contato a manuais que ensinavam como criar uma história para um livro. Em compensação, eu encontrei muitos manuais que ensinavam como criar uma história para o audiovisual. Muitos manuais de como fazer um roteiro, como criar personagens para roteiro, para filmes, para peças de teatro, ou até mesmo para produções de televisão, telenovela, série. Então o meu processo criativo é muito influenciado por esses manuais. E no audiovisual, a história é muito planejada. Porque, bom, envolve um grande processo de trabalho, filmagens, atores,
descobrir cenários. Então isso demanda um planejamento muito grande. Então você não. É muito raro alguém filmar alguma coisa sem antes já ter certo de como é a história, de como vai se desenvolver os personagens. Eu sei que para você criar um livro não tem essa necessidade, mas quando eu fui trabalhar com livro, eu já tinha mexido um pouco com roteiro e audiovisual, então foi super influente no meu processo de criação. Por exemplo, quando eu tenho uma ideia, tem aquela ideia assim, isso pode dar uma história. Aí quando eu sento, aí eu já começo a determinar como vai chegar até essa ideia que eu tive, como vai se desenrolar depois. Eu anoto tudo, eu faço todo um planejamento mesmo. Como serão os personagens, que personagens ele vai encontrar, quem vai ajudar, quem vai atrapalhar, determinar o nome dos personagens, já determino tudo antes, onde que vai se passar a história. Como eu disse, tudo isso muito influente pelos manuais de roteiro de audiovisual, porque mesmo que não será filmado, mas me ajuda. A mim hoje eu acho que me ajuda. Uma das coisas que eu uso muito, um ponto muito importante que os manuais ensinam e que eu uso muito, é a utilização da escaleta. Escaleta, se eu não me engano, vem do italiano, que corresponde ao esqueleto. Então ele vai ser o esqueleto da tua história. É nele que você vai determinar cena a cena o que vai acontecer antes de você transformar ela no roteiro. Então eu também faço isso, me ajuda a organizar, me ajuda inclusive a definir como começa a minha história, como ela se desenvolve e como ela acaba. Aliás, o final da história é um detalhe de como eu trabalho. Eu gosto de, quando eu estou definindo a história, deixar uma indicação de final. Mas o meu final, eu deixo ele sempre aberto a alterações. Porque enquanto eu estou escrevendo, por mais que eu tenha um planejamento, o meu final pode mudar. Eu posso encontrar um novo final, eu posso ter ideia de um novo personagem durante o processo. Então o meu processo é bem aberto, mas eu gosto de ter já, assim, eu abro a partir do momento que eu já tenho um esqueleto pré-definido, porque eu gosto de ter o que mudar, mas eu não gosto muito de ter que criar alguma coisa durante o processo. Mas também eu não sou tão definido assim, eu tenho que saber como é que vai acabar. Não, mas eu tenho que ter mais ou menos uma indicação. Ou, como no audiovisual ensina, eu tenho que ter pelo menos uma ideia do clímax, que é aquela hora em que todos os problemas se juntam ao mesmo tempo na cabeça do protagonista. E, claro, a minha escrita foi muito influente também, muito influenciada pelas telenovelas, por esse formato, essa forma de contar a história. Eu gosto muito de reviravoltas, personagens surpreendentes, sabe? Damas que chegam e são interessantes, inteligentes. Gosto de aquele personagem que você não dá nada por ele, de repente ele é quem traz a solução de um conflito, ele é quem salva o dia. Eu gosto. Que, de novo, se aproxima muito do formato de trabalho do audiovisual, da telenovela, das séries para TV. Eu gosto bastante. Tanto é que, por mais que o meu livro seja uma novela literária, eu resolvi fazer uma brincadeira de que, por conta de que a história é de um rapaz tentando escrever um folhetim, eu misturei os dois formatos, a novela com o folhetim. Então, no final de cada capítulo meu, tem um gancho, tem uma pergunta para instigar o leitor a ler o próximo capítulo, para que ele pudesse
para que ele pudesse descobrir o que é que vai acontecer, o que é que vem em seguida. Com relação a processos criativos, eu gosto muito de pesquisar processos criativos. Eu gosto muito de saber como é o processo criativo de vários artistas e das mais variadas áreas. Eu sempre vejo filmes, biografias de artistas, leio livros que são biografias de artistas, porque no começo eu procurava muito ler os manuais, mas hoje eu já tenho uma ideia da técnica. Então agora eu quero saber individualmente como é que cada artista quebra a técnica. Então é ótimo ler a biografia do Nelson Rodrigues, porque aí conta como era que ele criava, a biografia do Billy Wilder, e eu aprendo com cada um deles, vejo onde é que me cabe. Hoje eu já sei mais como é o meu processo criativo, mas eu tô sempre procurando saber como é que é o dos outros, porque isso me alimenta muito. Uma outra coisa que eu uso bastante que eu acho que tá virando meio que um processo criativo meu. Não sei se por conta da pandemia, não sei se depois vai continuar, mas eu gosto muito de escrever bem solto, que vem assim, eu coloco no papel, nos finais de semana. E aí, quando é durante a semana que eu não tenho tanto tempo para relaxar e ficar na frente do computador e escrever, é quando eu edito. Então, ou seja, eu escrevo por 2 dias e edito por 5. Porque aí já é mais fácil, porque já está lá no papel, então eu posso cortar, aumentar, trocar de ordem, trocar de lugar, sabe? Cortar palavras repetidas, cortar informações repetidas. Eu uso muito isso, dentro dessa organização da semana. Não sei se isso vai permanecer, como eu disse, foi uma coisa que aconteceu mais durante a pandemia, mas não sei mesmo. Mas eu acho que o ponto mais importante do meu processo criativo, de todos esses que eu falei, foi dar o máximo de voz possível ao meu subconsciente, à minha intuição. Eu já percebi que a minha cabeça, ela trabalha a criação do livro enquanto eu não estou pensando no livro. Então muitas vezes eu estou fazendo uma outra coisa completamente diferente, que não é escrevendo, não é pensando no livro, e me vem uma ideia assim: e se o meu personagem trombar com um outro personagem e eles se tornarem inimigos, sabe? Ou do nada me vem uma palavra, ou do nada me vem uma frase legal, e assim, mas eles não estão conversando com nada que traga essa frase, mas essa frase é legal, então, e tentar encaixar. Então aprendi a dar muita voz ao meu subconsciente, a acreditar muito no que me vem, mesmo que não tenha nada a ver com o que está no papel, e muito provavelmente eu vou usar aquilo. Uma outra coisa também que eu gosto muito é o seguinte: eu não escrevo tudo de uma vez. Eu gosto muito de ter tempo para sujar o meu texto. Então muitas vezes eu coloco primeiro no papel tudo que me vem à cabeça, sem editar, assim, coloco tudo. E aí tá, não vou editar hoje. Edito no dia seguinte. Por quê? Porque aí eu gosto de ter esse contato com a vida normal, né? Vamos dizer assim, com a vida fora do livro, para que daí, quando eu for pegar o livro, eu seja uma outra pessoa. E aí eu vou ter um outro olhar. E vai ter uma outra construção. E assim eu gosto de poder sujar a história. Porque a história você poderia perfeitamente contar. Bom, é a história de um homem que ele sai de manhã, acontece isso, acontece aquilo, acontece não sei o que, e de noite ele morre. Pronto, você contou a sua história. Mas isso também não dá um bom livro. Isso pode dar só uma boa história. Só. E aí, como eu gosto de criar esse ambiente o mais à vontade, sabe? O mais comezinho, vamos usar assim. Ou eu gosto muito de dar a impressão de que os meus personagens convivem bastante com os meus leitores.
ao mesmo tempo que eu gosto de fazer isso com o mínimo de palavras possível. E, modéstia à parte, eu acho que eu tenho sido eficiente de fazer isso. As pessoas me dizem muito que elas se sentem muito próximas dos meus personagens e eu olho e digo assim, gente, mas são tão poucas palavras. Eu nem falo tanto deles, ou nem... Meu livro é tão pequeno, sabe? Meu livro não tem 100 páginas. E a pessoa termina com ela se sentindo tão íntima deles. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque isso é muito uma coisa que eu gostaria. Porque eu tento muito dar às outras pessoas as experiências literárias que eu tive. Eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito com a história que eu tô lendo, com os personagens que eu tô lendo. E às vezes você pode fazer isso com poucas palavras. Bom, eu acho que é isso. Quem quiser conhecer o meu livro, mais uma vez, é O Falso Francês. Ele só tem na versão em e-book na Amazon. E quem quiser conhecer outros processos criativos, além desse que a Denise está fazendo, eu tenho feito lives no meu Instagram, em que eu converso com outros escritores, justamente para a gente trocar figurinhas sobre nossos processos criativos e sobre o caminho que nós seguimos até publicar os nossos livros. Eu deixo aqui um grande abraço. Mais uma vez, obrigado, Denise, pelo convite. Tchau!